Shalom, grupo. Nesta manhã eu quero falar ao grupo sobre o voto translocado de Jefité. Então nós vamos ter que voltar lá para o livro de Juízes, né? Para que nós possamos entender esse período dos Juízes, que foi um período que durou cerca de 360 anos. Então Israel já não tinha Foi um período em que Israel não tinha uma liderança forte, uma liderança nacional, como Moisés e como Josué. Foi um período conturbado na vida do povo de Israel, em que teve altos e baixos, espiritualmente falando. Então, o período dos juízes, também chamado de período dos regentes, é um período histórico do povo hebreu, que se estendeu entre 1390 a.C. a 1030 a.C. Esse período conturbado, poderíamos até dizer que foi um período de anarquia, um período anárquico, né? Porque o próprio livro de Juízes, ele fala lá em Juízes no capítulo 17, versículo 6, e eu aqui uso a versão Almeida Revista e Atualizada, que diz o seguinte, que naqueles dias, né, o período dos Juízes, não havia rei em Israel, e cada qual fazia o que achava mais reto. E depois, em Juízes, no capítulo 21, versículo 25, repete a mesma coisa, dizendo que naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. Bom, entre esses altos e baixos, né, que Israel teve, que muitas vezes, quando ele se distanciava do Senhor, então o Senhor permitia, por intermédio de uma aflição, de uma angústia, de uma tribulação, que o povo se voltasse para ele novamente. E assim, quando o povo se arrependia e voltava para o Senhor o abençoava. Foi um período conturbado, porque os hebreus viviam cercados por povos pagãos. Aqueles povos que eles não liquidaram de uma vez por todas, quando Josué entrou na terra da promessa. E por causa da desobediência, Deus permitiu que alguns daqueles ficassem para provar a fé do povo hebreu. Então, o povo hebreu, ele se voltava para a idolatria. Ele abandonava o Deus Criador, o Deus Eterno, o Deus que os havia tirado da terra do Egito, e se voltava para os ídolos daqueles povos pagãos. Não que eles abandonassem o Senhor por completo, mas além do Senhor, eles agregavam mais aqueles outros deuses, né? E Deus não aceita esse tipo de adultério espiritual, de prostituição espiritual. Deus requer exclusividade do seu povo, porque só Ele é Deus. É por isso que os hebreus hoje, eles sempre recitam, né? Eles rezam o Shema, né? O Shema no hebraico, ouça, e diz assim, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Quer dizer, ouça Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um. Então esse período dos juízes foi um período em que todas as vezes que eles se voltavam para o Senhor, Deus sempre levantava um juiz. Deus sempre levantava uma liderança, né, para que pudesse trazer socorro para o povo hebreu. Entre esses vários juízes que está relatado no livro dos Juízes, hoje nós queremos destacar a pessoa de Jefité, né? Aqui diz que Jefité
Tá, no capítulo 11, né, do livro de Juízes, ele fala que Jefité era um homem valente, era gileadita, porém ele era filho de uma prostituta. Veja bem como estava a situação espiritual de Israel naqueles dias. E Gileade, que era o pai de Jefité, né, foi o que o gerou. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, né? Esses são os filhos legítimos, os quais já grandes expulsaram Jefité e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher, né? Ou seja, de uma prostituta. Então diz aqui o texto, no versículo 3 do capítulo 11, que Jefité, ele fugiu da presença dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Bom, essa é a história. No decorrer do capítulo, nós vamos perceber que o povo hebreu, pelo menos, eu não digo todas as tribos, mas naquela região ali de Gileade, o povo hebreu estava sofrendo uma opressão por parte até dos seus parentes, dos amonitas, né? Que os amonitas eram descendentes de Ló. Ló foi o sobrinho de Abraão. O versículo 4 diz que bem claro, que passado algum tempo pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Então, quando pelejavam, né, foram os anciãos de Gileade buscar Jefité. E disseram a Jefité: vem e ser nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefité disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborreceste a mim, e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estais em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefité: por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e ser o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefité perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefité: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará, se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefité foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefité proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispá, ou Mispa, né? Como quer dizer. Bom, na sequência, então, a gente vê quem era Jefité. Jefité era filho de uma prostituta, foi expulso da casa do seu pai pelos seus irmãos, afastou-se, foi para essa terra de Tobi, e lá se ajuntaram a eles alguns levianos, né? Poderíamos dizer até alguns delinquentes. Então Jefité era uma pessoa assim, marginalizada, né, pela sociedade da época. Mas podemos perceber que ele tinha algum valor, né? Pelo menos como guerreiro, como homem valente, que pudesse comandar uma tropa e sair contra os amonitas, né? Então ele lançou no rosto daqueles anciãos, né, a situação, porque ele fora expulso. E ele teve a palavra daqueles anciãos de que ele seria o líder deles. E assim aconteceu, né, quando nós lemos toda a história de Jefité. É só os irmãos aí do grupo lerem o capítulo 11 do livro de Juízes, que vão ter uma compreensão melhor. Mas o que eu quero trazer aqui é a questão do voto translocado, né? Do voto translocado de Jefité. Ele fez um voto impensado, né? A partir do versículo 29, está escrito que então
o Espírito do Senhor veio sobre Jefité, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefité um voto ao Senhor, e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Depois eu continuo, vou parar aqui. Então, o texto é bem claro. Ele diz assim, que eu o oferecerei em holocausto. E o que é um holocausto? Preciso que se entenda. Holocausto é o sacrifício totalmente queimado. Holocausto é isso. Sacrifício totalmente queimado. Mas alguns podem discordar. Tem alguns que não aceitam, né? Dizendo que onde jamais que deve ter ocorrido alguma outra coisa, um erro de interpretação, né? Dizendo que Jefité sacrificou a sua filha, sendo que ele tinha um conhecimento razoável das Escrituras. Pelo menos aqui, quando ele foi confrontar com os amonitas, né? Que os amonitas queriam tomar a terra dos israelitas, né? Então ele contou toda a história desde quando eles saíram do Egito e como foi que eles foram conquistando aquelas terras e entrando nada e excluindo, né? Pela narrativa dele, a pretensão dos amonitas. Os amonitas, na verdade, queriam, na nossa linguagem comum, grilar aquela terra, né? Tomá-la para si sem nenhum direito. Então, Jefité, ele tinha ciência da história, tinha conhecimento. Ele não era tão ignorante assim. Aí, alguém também pode querer dizer, mas como é que pode, né? Ele ter agido desse jeito, porque lá no versículo 29, no começo, diz assim, que o Espírito do Senhor veio sobre Jefité. Ora, nós não podemos questionar a soberania de Deus. Deus usa quem Ele quer. E quando Ele achar conveniente, Deus usa. Deus usou uma mula para falar com Balaão, às vezes Deus usa um incrédulo para corrigir um crente, uma pessoa salva. Não podemos questionar os métodos do Senhor. Ainda que Jefité andava acompanhado de homens levianos, ainda que eu não sei qual era a vida particular dele, porque em suas minúcias a Bíblia não traz essa narrativa, né? Mas eu sei que para aquele objetivo, para aquela finalidade, Deus o levantou, permitiu que ele fosse eleito líder em Gileade. Diz que o Espírito do Senhor veio sobre ele. E ele foi movido pelo Espírito. E ele fez, então, esse voto impensado. Não é porque alguém fala, poxa, mas uma pessoa que está cheia do Espírito de Deus fez um voto desse impensado. Olha, meus irmãos, naqueles dias do Antigo Testamento, o Espírito era dado sob medida. Ele vinha sobre os reis, né? O Espírito descia sobre os profetas, mas era por medida, quando Deus queria usar naquela ocasião. Hoje, todos os crentes salvos em Cristo Jesus, eles foram selados com o Espírito Santo. Nós temos a marca do Espírito Santo. E muitas vezes nós, como crentes, nós aborrecemos. Muitas vezes falamos coisas erradas sem a autorização do Espírito Santo. Às vezes nós falamos que foi o Espírito que mandou, quando o Espírito não mandou. Às vezes muitos pregadores, no púlpito das igrejas,
ao invés de deixarem o Espírito usá-los como instrumento, eles querem usar o Espírito. Querem colocá-lo na parede, querem sujeitá-lo a fazer os seus caprichos. Isso é errado. Então, nós somos falhos, embora o Espírito habite em nós, esteja dentro de cada um de nós. Muitas vezes ele fica ali triste, aborrecido, porque nós não fazemos as coisas em obediência à vontade do Senhor. Tomamos decisões erradas sem o consultá-lo. Homens de Deus fizeram isso no passado, como Josué, no próprio livro de Juízes, em que eles acreditaram numa história mentirosa dos gibeonitas, né? Mas antes não consultaram o Senhor para ver se aquilo era verdade ou não. Quantas vezes nós não fazemos isso? Tomamos os pés pelas mãos? Não, meus irmãos. Aqui, Jefité realmente ele ofereceu o sacrifício humano, aquilo que não foi aprovado por Deus. E nós vamos ver isso. Continuando aqui a história. Sobre o voto de Jefité. Então diz lá, a partir do versículo 32. Assim Jefité foi ao encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefité. Este os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, e até Abel-Queramim. E foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefité a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro com adufes e com danças. E era ela filha única, não tinha ele outro filho e nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, minha filha, tu me prostras por completo, tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. Veja como ele foi turrão, porquanto um voto errado. Ofereceu, já tinha proposto no seu coração fazer um holocausto da filha dele, que é o sacrifício humano, totalmente queimado. E ainda aqui ele diz assim, que porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. Nós vamos ver isso mais adiante. E ela disse: Pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze pois em mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: concede-me isto, deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade. E eu e as minhas companheiras, né? Consentiu ele, vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel, em 40, né? Aqui veio o costume de Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefité, o Gileadita. Então, será que Jefité não tinha conhecimento de que essa prática era errada? Possivelmente, o povo hebreu estava tão arraigado ainda com a idolatria dos povos vizinhos, dos povos pagãos, que ofereciam seus filhos a Moloque em sacrifício. E ele estava olhando, né, ao Deus verdadeiro, dizendo que oferecer aquele sacrifício ao Deus verdadeiro, mas com as lentes do paganismo,
como se Deus se agradasse daquele sacrifício infame, coisa que Deus nunca autorizou. Se Jefté tinha um conhecimento da história de Israel, desde que eles saíram e possuíram aquela terra da promessa, será que ele também não tinha um mínimo de conhecimento da lei do Senhor? E nós vamos ver a fundamentação bíblica de que Deus não aprova sacrifício humano. Em Levítico 18 e 21, está escrito: e da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome de teu Deus, eu sou o Senhor. Levítico, capítulo 20, verso 2 a 5, também diz: também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltar-me-ei contra esse homem e o eliminarei do meio do seu povo, porquanto deu de seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem, quando der de seus filhos a Moloque, e o não matar, então eu me voltarei contra esse homem e contra a sua família, eu o eliminarei do meio do seu povo, com todos os que, após ele, se prostituem com Moloque. Deuteronômio 18 e 10 diz: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Deuteronômio 12, 31 a 32 diz: não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram os seus deuses. Tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás nem diminuirás. Agora no livro de 2 Reis, capítulo 16, verso 3, diz lá: porque andou no caminho dos reis de Israel, e até queimou a seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. 2 Reis, ainda 21 e 6, diz: e queimou a seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, e tratava com médios e feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Esse texto está falando do rei Manassés, rei de Israel, de Judá, que fez essas coisas abomináveis. Jeremias 7,31, edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimar a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Os judeus estavam fazendo isso, meus irmãos. E Salmo 106, verso 37 a 38 diz: pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã. A terra foi contaminada com sangue. Então essas coisas eram abomináveis ao Senhor. Abomináveis. E eu quero dizer aqui que a falha de Jefté está no fato de que o sacrifício poderia ter sido evitado por resgate monetário previsto pela lei, visto que as visões rabínicas sobre esse sacrifício assumem que o voto poderia ser facilmente anulado. Quem era o sumo sacerdote nos dias dos juízes, principalmente aqui nessa época de Jefté? Quem era o sumo sacerdote? O sumo sacerdote era Finéias. Mas entre a liderança dos hebreus, dos israelitas, naqueles dias, entre a liderança não havia sintonia, não havia um elo, conforme diz o próprio texto, lá no começo da nossa fala aqui: naqueles dias não havia rei em Israel.
e cada qual fazia o que achava mais reto. Então não havia sintonia, não havia sincronia. Parece que as pessoas estavam distantes da palavra. E quando estamos distantes da palavra, nós erramos. Nós erramos. Se Jefité tivesse procurado a liderança espiritual naqueles dias, aqui representado pelo sumo sacerdote Finéias, uma solução seria encontrada para reparar aquele voto louco de Jefité. Para reparar. Olha, e no fim dos 2 meses ela retornou para seu pai e ele cumpriu nela o seu voto. Ela não tinha conhecido homem algum, conforme o texto que nós lemos. E tornou-se um decreto em Israel para que ninguém possa oferecer seu filho ou sua filha como oferta queimada, como Jefité, o gileadita, fez, o qual não foi inquirir Finéias, o sacerdote, pois se ele tivesse inquirido Finéias, o sacerdote, ele a teria resgatado com uma consagração monetária. Foi isso que aconteceu. Os primogênitos de Israel, quando foram poupados no Egito, eles também foram resgatados. Depois, isso é um outro assunto, não queremos misturar aqui, mas o que eu quero deixar bem claro é que se Jefité tivesse procurado a liderança espiritual, aqui representada por Finéias, uma solução teria sido achada, que era o resgate monetário, e ele teria poupado a vida da sua única filha. Se ele tivesse o conhecimento escriturístico da palavra, sabendo que não era da vontade do Senhor esse tipo de sacrifício, ele jamais teria feito. Mas ele fez uma mistureba ali. Ele quis cumprir um voto inaceitável aos olhos do Senhor. Deus não aceita esse tipo de voto, esse tipo de sacrifício. Até vou dar aqui um exemplo grotesco, mas é alguém que faz um tipo de voto assim, se eu ganhar na loteca, eu vou dar 20% de todo o prêmio que eu ganhar. Se eu ganhar 20 milhões, eu vou dar 4 milhões. Você acha que Deus vai aceitar esse tipo de oferta? Acha? Isso pode entrar na sacolinha da igreja, entrar lá, mas não vai trazer nenhum benefício para o ofertante. E se o líder, o pastor dessa pessoa, receber, ele também está cometendo um sacrilégio, desde que ele saiba, evidentemente, a origem dessa oferta. Então, esse tipo de oferta que não agrada a Deus, e essa de Jefité, não agradou ao Senhor de jeito nenhum. Nós sabemos que depois de 6 anos, olhando lá ao final do capítulo, ou está no capítulo 12, depois os irmãos dão uma verificada. Jefité morreu. A Escritura simplesmente relata que Jefité morreu, mas ela não narra com detalhes, para saber como é que foi essa morte de Jefité, Ele não diz, mas a história, quando a gente estuda e faz uma pesquisa,
a gente vai descobrir algumas coisas que apenas as tradições, né, rabínicas da época, eles lançam, né, uma certa luz sobre o que aconteceu realmente com Jefité. Então aqui ele fala do Targum, né? Targum foi um dos primeiros livros, digamos assim, que tratava das tradições, né? E o que ele fala aqui? Vale destacar que a expansão targúmica não deixa claro se o erro de Jefité foi fruto de um ato inadvertido por um desconhecimento ou se foi um desrespeito consciente caracterizado por uma prática pagã na qual Jefté oferece sua filha ao Senhor, né, sob a influência da religião dos vizinhos de Israel. Então houve aí, o que ele está dizendo aqui é sobre o sincretismo religioso, quando se mistura o santo com o profano, né? Porém, o intérprete targúmico, ele reage, né? Ele reage energicamente ao ato de Jefité, elaborando sua morte. Aqui já é o intérprete targúmico. Né? Ele reage energicamente ao ato de Jefité, elaborando sua morte numa nota de rodapé, né? Numa nota marginal, com relação a Gênesis capítulo 12 e versículo 7. Diz assim que Jefté, o gileadita, morreu de ferimentos mortais porque não poupou sua filha e não se sujeitou a Finéias, o sacerdote, que poderia ter desfeito o voto para ele. E seus membros lhe caíram e foram enterrados na cidade de Gileade. Meus irmãos, eu vou ter que encerrar porque o vídeo está longo e daqui a pouco ele vai parar. Eu não quero emendar, fazer outro vídeo, mas eu quero dizer o seguinte: já expliquei de forma clara, né, que o voto de Jefité foi um voto louco, tresloucado, né, um voto que não agradou e nem agrada ao Senhor. Então ele se precipitou em fazer o sacrifício totalmente queimado da sua filha, um sacrifício humano, um sacrifício inaceitável aos olhos do Senhor, porque ele não foi buscar orientação espiritual de Finéias, o sumo sacerdote. Que Deus abençoe a todos. Amém.